Está começando mais um Jeffrey Cash. É uma alegria poder receber você aqui na bancada do Jeffrey Cash. Temos aqui o doutor Paulo Eduardo Kiburt. Eu tive que pedir ajuda porque é um nome difícil para poder pronunciar. Ele é um cardiologista, ele vai elucidar aqui algumas questões, algumas perguntas que eu tenho que fazer aqui relacionada até você, jovem. Tem gente que pensa que jovem não sofre do coração, não infarta. Tem muita coisa boa para poder a gente conversar aqui no Jeffrey Cash. Primeiramente, eu vou dar a honra do doutor se apresentar para o nosso público. Doutor, fique à vontade no Jeffrey Cash. Pode se apresentar, fique à vontade, a casa é sua. Pode falar sobre a sua especialidade. Fique à vontade. Jefferson, muito obrigado pela oportunidade, quero te agradecer, é uma honra estar aqui, é uma honra poder elucidar para todo mundo certos assuntos que eu acho que são tão pertinentes. Eu acho que esse trabalho que você faz é maravilhoso. Obrigado, Deus doutor. te abençoe. Obrigado. Eu acho assim, a minha especialidade, eu sou cardiologista, vou fazer agora, em 2026, 30 anos de formado. Meu Deus do céu, gente. Tem noção da experiência que o doutor vai poder passar aqui no Jeffrey Cash? Olha o quanto ele vai agregar com seus conhecimentos. Gente, só tenho a agradecer. Obrigado, Papai do Céu. Eu sabia que ia chegar esse dia de ter na bancada do Jeffrey Cash uma presença tão ilustre, tão, assim, com uma natureza, assim, tão pura. Olha o sorriso desse doutor. Olha a segurança que ele passa no falar. Obrigado, cara. Obrigado. Eu tento assim, eu tento fazer o melhor possível. Assim, eu posso te compartilhar um pouco da minha história. Então eu vou começar do princípio. É muito íntimo isso, mas eu acho que são nessas horas que a gente talvez possa fazer a diferença. E eu acho que o nosso papel é fazer a diferença. Por muitos anos na minha vida, eu medo, a gente se acovarda. Eu sei que todos nós temos dificuldade. E eu sempre tive as minhas. Mas hoje você me abriu as portas e eu acho que Deus sorriu para mim e falou: vai, meu filho, vai. Amém. E confia. Cara, a minha vida com a cardiologia, ela começa muito cedo. Ela começa assim, ipse littere com 5 anos de idade. Meu Deus do céu. Por isso que eu acredito em vocação. Eu tenho uma história assim, que as pessoas que vivenciaram isso, que foram a minha avó e a minha mãe, elas contavam e disseram que com 5 para 6 anos, eu disse que queria operar coração. Meu Deus do céu. E dali para frente eu passei sempre querendo ser médico, brincava médico e sempre dizia que ia usar roupa verde ou azul, porque eu queria fazer a cirurgia, né? E engraçado que nessa fase de infância minha mãe trabalhava numa faculdade de medicina, que foi a faculdade de medicina que eu fiz, por acaso, e ela tinha acesso e amizade com o seu Diniz, que era o responsável pelo anatômico. E eu falei para minha mãe que eu queria ver um coração, de verdade. Aí ela falou: mas meu filho, você é muito pequeno, né? E aí ela guardou, quando eu estava com 7 anos, e ela não conseguiu me conter. Assim, eu falei: mãe, eu quero. E aí ela me levou lá no anatômico com o seu Diniz. Eu fui ver o coração, pegar o coração, olhei ele, fiquei emocionado, vi os cadáveres, né? Eu passei, era uma bancada, tinham vários cadáveres, e até hoje eu me lembro que, assim, me chocou muito que tinha acabado de chegar e eles estavam preparando, que os outros já tinham sido preparados, né? Mas aquele tinha acabado de chegar e
E eu, quando cheguei em casa, minha avó ainda falou assim, vamos comer um bifinho. Eu falei, não, vó, hoje eu não quero comer carne, não. E elas sempre brincavam com isso. E aí eu falava, não, eu vou operar o coração da senhora, vovô, quero operar o coração. Aí eu abria peixe, fazia aquelas coisas com sutura, né? E a vida deu muitas voltas. Mas eu acho que o que tem que ser, né, o que está predestinado por Deus, a minha avó falava muito ditado, eu costumo às vezes aplicar esses ditados, então eu falo sempre, o que é do homem o bicho não come. Todo aquele jovem que tem um sonho, que tem algo dentro de si, não desista. Não esqueça. É uma intimidade sua e com Deus. Uma hora vai acontecer. Uma hora aquilo vai, quando você menos esperar. O mundo pode dar milhões de voltas, mas o que é do homem, o bicho não come. Jefferson, não come. Porque por momentos na minha vida que tiveram altos e baixos, eu várias vezes achei que as coisas não fossem acontecer. Ou que Pensou em desistir do projeto? Pensei em mudar de carreira, pensei em várias coisas. Mas eu acho que a gente tem que ter esperança, tem que ter fé e persistência e ter atitude para que aquilo aconteça. Né? Não adianta a gente querer que as coisas saiam como a gente quer, mas se a gente não tiver atitude, se a gente não fizer a nossa parte. Né? E isso daí é uma questão de maturidade. Doutor, com tanto tempo, com tantos anos de experiência na sua profissão, como que o senhor consegue lidar com a situação de repente, não conseguir salvar um paciente, não por erro médico, mas sim porque o paciente ele não tinha uma estrutura ou ele tinha um problema que acabou que dentro de uma cirurgia fizeram de tudo, mas não conseguiu salvar o paciente naquela hora? Como que fica o psicológico nessa hora? Eu fiz de tudo, cirurgia perfeita, mas o paciente, por ter problemas, não conseguiu, na cirurgia, superar. Muito boa pergunta. E, assim, para te responder, você nunca fica bem. Você sempre fica mal. Perder um paciente é sempre ruim. Também não existe perfeição. Existe aperfeiçoamento. Né? A gente vai se aperfeiçoando na medida em que a gente percebe erros cometidos. Essa especialidade que nós temos, que é a intervenção percutânea, ela é uma especialidade que vem evoluindo gradativamente com os anos. E a evolução dela é muito interessante. Por quê? Assim, depois eu vou falar um pouco dela, mas eu vou fugir um pouco da tua resposta. Uhum. Mas, te respondendo, o que acontece? Perder um paciente é sempre dolorido, pesado, é uma coisa assim que eu acho que deve entristecer e pesar num profissional. No momento que você lida com isso de uma forma indiferente, você perde o compromisso com o outro. E isso é muito perigoso na nossa área de atuação. É óbvio que pode acontecer, né? É óbvio que é o que a gente menos quer, mas a gente tem que se cercar de toda a segurança e de todo o conhecimento para evitar com que isso aconteça. Entendeu? Assim, não é uma coisa que a gente vai entrar, vai acontecer, a gente entra para acontecer. Porque eu acho que tudo
tem que haver uma certa, como eu vou dizer, Um equilíbrio? não, a gente tem que ter uma certa, não é equalização, é uma certa concordância com do que a gente está falando. Por exemplo, você tem um paciente agudo, uma situação emergencial. É um doente que é potencialmente grave. É como você cair, a gente sempre fala na medicina isso, é como você cair de um cavalo bravo ou cair de um banco. É diferente. Um cavalo chucro, a chance de cair é muito maior. Você ter uma situação emergencial, um paciente potencialmente grave, que chegou infartado, né? O que acontece hoje em dia é que a gente não percebe, mas quando chega um paciente grave e entra na emergência, a gente tem que fazer o melhor possível para resolver e resgatar esse problema que ele está. É óbvio que esse paciente é potencialmente grave e a chance dele morrer é muito maior, né? Mas a gente vai ter feito o melhor possível. Entendeu? É diferente de um paciente que entrou no hospital andando para fazer um procedimento eletivo e já não é a mesma situação desse outro paciente, né? Já é um paciente que você tem uma outra responsabilidade, entendeu? Mas, de qualquer forma, sempre que você tem essa experiência, Você fica marcado. isso te marca. Isso fica gravado, porque você vai ficar com aquilo, Martelando na cabeça. aquilo vai ficar aquilo vai te proporcionar refletir sobre o que você fez, o que você poderia ter feito diferente, o que você deveria ter feito primeiro, será que foi o... E eu acho que essa discussão é muito boa. Dentro da medicina, existem os casos que a gente chama nightmare, são casos de pesadelo. E são muito bons os congressos e os cursos que apresentam isso. Tem cursos específicos para isso. São situações que vão acontecer no dia a dia. O importante é você saber lidar com aquilo e conseguir sair, mas mesmo quando você não sai, compartilhar aquilo para que a gente consiga aprender com aquela experiência. Existem casos belíssimos, belíssimos que você olha assim como o colega teve a habilidade, a destreza, a frieza, porque é um conjunto de situações. Porque ele está no meio de um furacão, um turbilhão, ele tem que manter a calma, ele tem que manter o raciocínio e ele tem que, às vezes, inovar e, às vezes, ele tem que se adaptar e inventar. E às vezes dá certo, né? Esse o inventar salva muito. Dá certo. E nessas situações é que a minha especialidade evoluiu tanto. Agora, em 2029, a gente vai fazer 100 anos do primeiro ato de intervenção em seres humanos. E o médico que fez isso foi um alemão chamado Werner Freusmann. Ele fez um cateterismo nele mesmo. Caramba. Caramba. Tá doido? Tá Esse doido. cara era frio mesmo, né? A história é a seguinte, ele estava no final da formação dele, já estava atuando como médico, e ele teve a ideia de que você colocando um catéter na veia anticubital, no braço, conduzindo o catéter até o coração, você conseguiria chegar ao coração. E ele tinha uma enfermeira, né, que ele tentou convencê-la a fazer esse procedimento nela, mas na hora ela se negou a fazer e ele pediu para ela ajudá-la, ele dissecar a veia dele. Aí ele foi, dissecou a veia dele, colocou uma sonda Foley,
essa sonda que se usa para urinar, colocou a sonda, conduziu ela até o átrio direito, foi andando até o raio-x, deitou, ela bateu um raio-x, ele provou que o catéter chegava no átrio direito, tem esse raio-x registrado, e ele foi todo orgulhoso mostrar para o corpo médico. corpo médico e foi execrado. Meu Deus Execrado, o chefe dele disse que aquilo não era postura de médico, ele foi convidado a se retirar do ambiente onde ele participava. Ele passou a vida trabalhando numa cidade pequena na Alemanha e foi reconhecido só em 1956. E olha como o mundo é, por isso que eu falo, a gente tem que inovar. A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar naquilo que a gente acha que vai acontecer, porque as coisas acontecem. Ele, publicando essa foto, 2 americanos tiveram uma ideia e falaram, vamos começar a fazer esse procedimento. E aí inventaram um catéter. Foi o Richards e o Cournant. Eles começaram a introduzir catéteres pelas veias e começaram a medir as pressões dentro das cavidades do coração. Daí nasceu o nome de hemodinâmica, porque hemodinâmica é é você mensurar, né, essas pressões dentro das cavidades. E fizeram isso daí teve uma ótima repercussão, porque dali outros começaram a fazer também no lado esquerdo do coração. E aí, em 1956, esses 2 médicos ganharam o prêmio Nobel e lembraram do Werner Frosman. Ele já estava velho, o senhor foi lá receber o prêmio Nobel de Medicina. Então, quando a gente começa a observar causa, efeito, resultados, e aí a gente vai se reinventando, exatamente. A gente vai expandindo nossa área de conhecimento, a gente vai aprofundando. E aí, a partir disso, um outro médico chamado do Mason Sones, ele injetando contraste dentro da aorta, acidentalmente ele injetou na coronária direita. E aí esse paciente fibrilou, teve uma parada cardíaca, mas voltou. E aí ele fez a primeira coronariografia. O primeiro cateterismo foi acidental. Tá vendo, cara? Que loucura. Acidental. E aí esse Mason Sones, como ele injetou na coronária direita, com o catéter dele, ele foi lá e cateterizou a esquerda. E aí nasceu a coronariografia. Isso na década de 60. A partir daí, foi evoluindo o método apenas diagnóstico. A coronariografia ela era usada só para diagnóstico. Até que na década de 70, um outro alemão, né, que morava na Suíça, resolveu ter uma ideia muito audaciosa. Já tinham feito essa tentativa, já tinham feito isso historicamente, né, de desobstruir lesões em vasos periféricos, só que ele inventou um balão na ponta de um catéter, e esse balão ele introduzia dentro com um orifício, esse balão ele ia correndo por cima de um fio guia. Aí ele começou a fazer essas experiências em porcos. Ele puncionava a artéria do porco, botava o fio guia dentro do coração do porco, ia lá na coronária, levava o balão lá e com um aparelho de insuflar, ele insuflava o balão e o balão desobstruía a lesão dentro da coronária do porco. Aí ele fez vários experimentos. Um belo dia, em 1977, tinha um paciente que tinha uma obstrução na DA. Aí ele chegou para o paciente, compartilhou com o paciente, perguntou, em vez de abrir o peito, você não quer experimentar essa técnica que eu inventei?
A gente faz. E aí ele fez. E assim a gente vai evoluindo e a gente vai percebendo que muito da especialidade ela aconteceu dessa forma. Falando sobre o jovem, doutor, como que eu sei que estou sofrendo um infarto? Qual o sinal que o corpo dá? Maravilhosa pergunta. Muito boa. É fundamental as pessoas terem consciência disso. Primeiro, o infarto ele não é que sempre, porque a medicina tem uma frase clássica. Ela nem sempre nem nunca, não existe uma regra, né? Mas o organismo ele dá sinais. Ele vai demonstrar, ele vai te avisar. O importante é você estar atento e não se subestimar. Nem sempre é uma dor precordial, uma dor no peito, típica, aquela dor opressiva. Às vezes é uma dor na mandíbula, às vezes é uma dor epigástrica, um enjoo, um mal-estar. Podem ser sintomas diferentes, certo? O importante é que você entenda que aquilo já vai acontecendo, né? Na maioria das vezes, essas dores, esses sintomas, eles estão relacionados, isso é fundamental as pessoas saberem. Elas estão relacionadas ao esforço. Como o coração é um órgão, é uma bomba, né? Que impulsiona sangue para vencer uma demanda corpórea e irrigar o organismo todo. Quando esse coração ele começa a entrar em falência, o primeiro sintoma que vai mostrar é cansaço. É aquele cansaço, entendeu? Eu tô com cansaço, um peso. Sabe quando você caminha e sente uma dor no peito quando caminha, faz um esforço, e esse esforço físico vai dar um... Né? Eu sempre pergunto para o doente, se um cachorro correr atrás de você, doutor, ele vai me pegar, porque eu não aguento. Porque o coronariopata, o cara que tem angina, né, que é esse angor, né, e tem aquele angor assim, é a dor isquêmica. Está faltando sangue naquela área do coração. Imagina só, uma artéria está obstruída. O sangue que passa lá, que vai levar oxigênio para aquela região, vai passar em menor quantidade. Está se tornando restrito. Então, essa restrição vai levar à isquemia, que é a falta de oxigênio no músculo. Isso vai levar a um sofrimento quando faz esforço. Então, a dor relacionada ao esforço, esse cansaço exaustivo, né, com uma opressão no peito, relacionado ao esforço, ele geralmente precede, porque é a placa que já está se fechando. Né? Não necessariamente um infarto precisa ter dor. Interessante. Em diabéticos, isso pode acontecer. Em mulheres, pode acontecer. Em idosos, uma proporção maior. Porque a doença ela tem prevalência diferente conforme sexo, raça, idade, e a gente tem que entender essas nuances. Então, isso pode acontecer principalmente em diabéticos, por falta da inervação, e às vezes o paciente vai descobrir que infartou futuramente, quando roda um eletro, quando faz um ecocardiograma, quando chega às vezes ao cateterismo, você olha e fechou o vaso, o coração não está bombeando ali, você vê que aquela parte está parada, porque realmente ele teve um infarto. E isso acontece. Mas o que acontece na maioria das vezes é a pessoa não valorizar o sintoma.
O que eu observo na prática é a pessoa ter aquele aviso, ter a dor, e ela resolve teimar e... Uma dorzinha de gás. Exatamente. Ela subestima, ela não leva vias de fato que aquilo possa ser sério. Então eu acho que, na dúvida, a gente tem que pecar por excesso. A gente tem que ir para uma emergência, tem que rodar um eletro e fazer uma curva enzimática, ficar em observação. Porque quando você percebe que essa dor tem relação com o esforço, você vai fazer um esforço, aquela dor piora, fica quieto, não se mexe, liga para a emergência, para o SAMU, né? Ou pede para alguém levar imediatamente para uma emergência. Entendeu? Porque, na maioria das vezes, você vai perder o tempo. E quanto mais esse quadro for evoluindo, maior vai ser o dano muscular que você vai ter no coração. Agora, doutor, qual é o critério para uma pessoa que está um tempo sem fazer atividade física, um jovem, e de repente esse jovem cismou, colocou na cabeça dele que ele quer pedalar, ele quer correr, e eu já vi gente que estava muito tempo parado começar a correr e infartar. Qual é o critério? Ah, não, é porque eu estou magrinho, eu não sinto nada, eu vou começar a correr com um amigo que já está correndo um tempão. Qual é o critério? Porque tem gente que aparentemente parece estar bem de saúde e de repente começa a correr, começa a pedalar, passa mal, infarta. Exatamente. Isso daí é fundamental. Porque quem vê cara não vê coração. Bacana, hein? Legal, hein? Quem vê cara não vê coração. Às vezes a gente acha, não, ele é um esportista, ele é um... Não, hoje em dia é fundamental você procurar o cardiologista. É fundamental você buscar, né, um esclarecimento, porque hoje nós temos métodos, tanto métodos de exame de imagem, quanto métodos de marcadores laboratoriais para te mostrar se você tem predisposição, qual é o grau de predisposição que você tem para uma doença coronariana e te dá uma posição com segurança para que você possa ingressar uma atividade física e num ritmo diferente do que você mantinha, né? O que acontece? Geralmente as pessoas acham que o corpo humano ele pau para toda a obra. Exatamente. Ele responde à nossa vontade de pronto. Eu estou aqui parado, eu vou me levantar. Já viu que as pessoas geralmente travam a coluna nessa situação? Elas estão num estado e de repente acham que o corpo tem que responder assim. E não é. Geralmente as complicações elas vêm dessa discrepância de você estar num ponto e ir para o outro. É uma coisa muito interessante. Geralmente é sempre quando dá ruim, é quando acontece isso. É uma atitude assim, eu vou mudar e sair de um extremo para o outro e eu vou achar que o corpo vai acompanhar. Eu estou fazendo essa pergunta porque quando eu conheci minha esposa há 18 anos atrás, ela malhava numa academia em Araruama e ela falou comigo que quando ela foi para a academia para poder malhar, eles pediram um exame para ela poder fazer a musculação na academia. E o exame, dentro do exame, estava para ver coração, tudo bonitinho. E aquilo ficou na minha cabeça martelando. Por que eles pediram esse exame? É justamente por conta disso, né? Porque às vezes a pessoa está com aquele corpo magrinho, eu vou lá fazer, e já pensou passar mal e infartar dentro de uma academia? Verdade. O que acontece, uma coisa que a gente não... A gente acha que a doença coronariana ela vai dar naquele paciente obeso, tabagista, né? Eu me lembro uma vez que eu fui numa apresentação sobre angiotomografia.
Esse exame ele é um exame que você injeta um contraste dentro das coronárias e você coloca o paciente dentro de um tomógrafo e, através da reconstrução da imagem, você consegue ver todas as coronárias e você vê se tem algum grau de obstrução ou não, e ele me dá o grau de calcificação das artérias, e a gente mensura através de um score, que é o score de cálcio. O score de cálcio, hoje em dia, é um exame bom para você ter esse valor preditivo. Geralmente, os pacientes eles estão numa zona que a gente chama de zona cinzenta. Por quê? Qual é a zona cinzenta? São os pacientes de risco intermediário. Porque o paciente de alto risco, a gente sabe que ele é alto risco. Ele é alto risco. O cara é hipertenso, diabético, já teve um AVC. Como é que vai aquela situação? Eu não preciso tirar a dúvida se eu olho um animal e vejo assim, será que é macaco ou elefante? Não, mas ele sobe na árvore, ele é casado com uma macaca, tem filhos macaquinhos, come banana, né? E está pendurado pelo rabo. Eu não vou ter dúvida. Concorda? Com certeza. Esse daí é o alto risco. Eu já sei o que ele é. Eu não preciso de uma angiotomografia para esse paciente, porque esse paciente ele já é um paciente provavelmente coronariopata. Então, já está definido. O paciente de baixo risco é aquele paciente que eu sei que também ele tem, vamos dizer assim, ele não tem história familiar, é um paciente muito jovem, e eu posso dizer que é um paciente que tem um risco baixo para a doença coronariana. Agora, o paciente no risco intermediário, que é aquele paciente que eu fico em dúvida, e a gente chama de zona cinzenta, a angiotomografia ela serve para me definir se esse paciente ele se enquadra num risco baixo ou num risco alto ou intermediário. Por quê? Através do score de cálcio, que é a calcificação da coronária, aquela cicatrização daquelas lesões que vão ocorrendo dentro do vaso, esse score ele pode ser acima de 400, né, entre 100 e 400, intermediário, ou abaixo de 100. E, através dessa quantificação, eu posso dizer assim, não, eu estou com um paciente com um alto risco, e é um paciente que tem uma predisposição a fazer um evento. Porque o trágico da doença coronariana é que geralmente o evento ele é trágico. Quando você sofre um infarto, já sofreu e é de uma hora para outra. E aquilo não tem, assim, exame de você auscultar algo que vai mostrar no exame físico. Ele é uma doença difícil de você identificar. Silenciosa. Exatamente. Ela tem um comportamento silencioso até o evento. Aí é o que eu te digo do que eu estava falando em relação à angiotomografia. Nessa apresentação sobre a angiotomografia, a colega médica colocou uma foto do Winston Churchill com um charuto, chapéu, e de um maratonista, um do lado do outro. O maratonista correndo, jovem, Winston Churchill obeso, fumando charuto, e aí ela colocou assim, qual desses infartou jovem? Qual desses morreu de infarto? Todo mundo vai dizer que foi o obeso fumando charuto. Winston Churchill morreu com quase 90 anos, eu acho, 90, e o maratonista morreu com 40 e poucos anos. Por quê? Ele era esportista, fazia atividade física, mas ele era um paciente que tinha predisposição para a doença aterosclerótica. Ele tinha um alto risco. Se ele tivesse, na época, feito uma angiotomografia, teria dado que ele tinha um score de cálcio alto. E ele corria, achava que fazer atividade física protege, mas, na verdade, ele já era um paciente doente, sem saber. Ele já tinha predisposição para ter o infarto e sabia. Exatamente. Por isso que um dos fatores de risco
Não modificáveis é, na sua família, a doença coronariana precoce. Em homens abaixo de 55 anos, alguém da sua família com doença, né, um infarto, e mulheres abaixo de 65 anos. A verdade, precoce, não, predisposição precoce, é homens abaixo de 45 anos e mulheres abaixo de 55 anos. Você tem alguém na sua família, alguma mulher abaixo de 55 anos, com um DAC, teve um infarto, e algum familiar seu, homem, abaixo de 45 anos, ele teve uma doença precoce. E isso é uma história familiar importante. E você, provavelmente, tem aquela predisposição. Hoje você tem, além da... Você está falando de voltar à atividade física e de você identificar a doença coronariana. Hoje você tem exames de sangue que nos dão marcadores, né? Marcadores como a LPA, que é a lipoproteína a apolipoproteína B, ApoB, e a homocisteína. São marcadores sanguíneos que mostram se essa pessoa tem doença coronariana maligna, doença coronariana grave. Geralmente, pessoas que têm esses marcadores no sangue, elas têm que fazer um tratamento que a gente chama de profilaxia primária. Antes mesmo dela ter a doença, ela deve fazer uso de medicamentos para evitar que essa doença surja. E esse exame você não consegue chegar hoje numa LAPEC da vida e pedir para fazer sem passar no cardiologista primeiro, né? Eu acho que, assim, até fazer você pode, né? Hoje tem a IA, tem o Google, tem tudo, mas o ideal é que você vá num médico que vai te orientar, um médico que vai te examinar, um médico que vai entender o seu contexto, né? Buscar o histórico familiar. É porque eu acho, assim, eu acredito que o grande segredo da evolução da medicina em relação a isso tudo é a tecnologia, né? Eu acho que tudo na vida é assim, quanto mais tecnológico, a tecnologia facilitadora, né? Não aquela burocratizadora, porque tem aquela tecnologia que você monta um monte de coisa só para atrapalhar. Aí, mas a tecnologia que ajuda, que faz na verdade, acelera o processo. Na verdade, a tecnologia tem que acelerar o processo, ela tem que somar. Isso aí. Tudo. E a tecnologia, o conhecimento, né? Você tendo tecnologia, conhecimento, boa vontade, eu acho que você vai resolver os problemas com muito mais facilidade. Você, com um médico que vai te examinar, que vai perceber o contexto em que você está, ele vai aplicar uma coisa que eu acho que se soma a isso tudo, que é a individualização do caso. Porque cada paciente é um paciente. Às vezes o paciente tem esse fator de risco, tem um outro problema, tem um outro, ou não tem, mas ele está vivenciando um momento difícil da vida dele, ele está com um trauma, ele está estressado, ele está... E isso tudo é função do médico olhar e falar, não, é diferente. Por isso a proximidade com o médico é importante. É fundamental. É fundamental. Eu apresentei esses dias fiz uma apresentação na terça-feira sobre a intervenção percutânea e os avanços da intervenção. Eu separei um caso, eu trouxe, e eu acho muito legal porque ele fala exatamente sobre isso. Era um conhecido de um amigo meu, médico, eles jogam tênis juntos, e ele estava passando por um processo de estresse. Muito estresse, angustiado, e ele estava estressado e fez uma angiotomografia, essa que eu te falei. A angiotomografia mostrou um score de cálcio muito alto. E ele teve uma dor no peito
não foi atípica, mas teve um desconforto numa partida de tênis. Aí esse colega trabalho falou, pô, tô com um amigo assim, o que você acha, o que a gente faz? Eu falei, cara, vamos fazer um cateterismo dele. Na tomografia nem mostrou tanta lesão, né? Para falar, vamos fazer um cateterismo, tem lesão. Mas a tomografia ela não é muito precisa. Mas diante, poxa, o cara teve dor, o cara tem um score de cálcio alto. Um momento de estresse, um momento difícil da vida dele, particular, né? Aquilo sempre é um fator desencadeante. Você vê, a pessoa fala, atrai, né? Tudo isso é um contexto. E a gente tem que ter essa percepção. Falei, vamos fazer o cateterismo. A gente fez o cateterismo e tinha uma lesão subtotal numa artéria que se fechasse ele ia ter um grande infarto e com risco até de... Ser fulminante, né? Acho que por mais que você vá num laboratório, consiga pedir um exame, é importante ter um médico, um cardiologista, para poder conduzir o seu caso, né? Então, eu acho que é muito mais fácil fazer uma consulta com um cardiologista. Você procurar um profissional, toda vez que você for fazer uma atividade física, toda vez que você fazer um check-up, é muito mais prudente. E eu acho fundamental, porque hoje, com acervo de exames, de recursos, a gente consegue identificar isso precocemente. É melhor você prevenir do que remediar. Tá vendo aí, pessoal? Eu quero muito comentário de vocês aí embaixo no vídeo. Foi bom ou não foi? Vou deixar o número de contato dele aqui na descrição para você marcar uma consulta com o doutor. Doutor, muito obrigado pela sua presença no JFAcast. Obrigado a você. É uma honra receber o senhor aqui. Contribuiu muito para o nosso canal. Obrigado a todos vocês, hein? Quer deixar uma palavra final aqui para o pessoal que está nos assistindo? Com certeza. Eu quero deixar uma palavra para todos vocês que o coração é o órgão do sentimento, é o órgão do amor, que o principal sentimento que vocês precisam carregar dentro dele é que vocês se amem bastante e se cuidem, perdoem sempre e caminhem na vida de uma forma bem leve, porque quanto mais leve o coração for, mais fluido será a vida de vocês. E procure um bom cardiologista para orientar vocês, tá bom? Eu acho que a gente vai esclarecendo aos poucos muitas coisas aqui. Foi um prazer. Prazerzão estar aqui com você, cara. Obrigado, hein? Ele vai voltar, hein? Ele vai voltar, hein?